Onda Livre, a tua rádio, a tua música. Às quintas-feiras, das 15h20 às 16h, no Olhar Livre, o assunto é saúde e segurança. Uma rubrica com a assinatura de Gil Angélico. Não se esqueça, às quintas-feiras, na primeira parte do Olhar Livre, na sua rádio preferida. Ora, muito bem, cá estamos nós então para iniciar hoje o nosso espaço Saúde e Segurança. Tenho a certeza que todos vós vão gostar bastante. O tema de hoje que Gil Angélico nos traz é o tema da saúde, doenças cardiovasculares. E no tema da segurança, como fazer uma chamada para o 112. Coisas bastante importantes. Gil, muito boa tarde antes de mais. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos aqueles que nos seguem através da Rádio Onda Livre. Está tudo bem contigo? Bem disposto? Bem disposto, Carla. Ótimo. Gil, antes de mais, quero-te agradecer por aceitares o convite de vires nos elucidar alguns temas de saúde e também de segurança todas as quintas-feiras a partir de hoje. Muito obrigada. Obrigado eu pelo desafio que a Rádio Onda Livre e que tu, Carla Miranda, me lançaram. É com todo o gosto que eu estou aqui hoje e daqui a todas as quintas-feiras, entre as 15 e as 16 aproximadamente, para vos falar de um tema de segurança e um tema de saúde. Espero contribuir também para a prevenção e promoção da saúde e segurança daqueles que nos ouvem. Com certeza que vais contribuir e vamos todos ficar bem elucidados e aprender aqui coisas bastante interessantes a nível de saúde. Vamos então iniciar pelas doenças cardiovasculares. Existem vários tipos de doenças cardiovasculares e todas elas até bem comuns. O que é que nós podemos fazer para evitá-las e quais são? Bom, Carla, em primeiro lugar, deixa-me dizer que a pertinência deste tema se prende com a importância da luta contra as doenças cardiovasculares, que é ilustrada por factos como em 2012, segundo a informação que consta na base de dados de Portugal contemporâneo, estas terem sido responsáveis por cerca de 30,4% dos óbitos em Portugal e também uma importante causa de incapacidade. Logo aqui vemos que estas doenças têm realmente um peso na mortalidade em Portugal. As doenças que hoje estamos a abordar devem-se essencialmente à acumulação de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos, a arteriosclerose. Isto é um fenómeno que tem início numa fase bastante precoce da vida. O problema é que progride silenciosamente durante anos e apenas num estado já avançado é que aparecem as primeiras manifestações clínicas. Além disso, as suas consequências mais importantes são frequentemente súbitas e inesperadas, tais como o infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e a morte, que são problemas que todos os dias nós ouvimos falar e que são conhecidos de todos. A maior parte destas doenças resulta mesmo de um estilo de vida inapropriado e de fatores de risco modificáveis. O controle destes será então uma arma potente para a redução das complicações fatais e não fatais das doenças cardiovasculares, o que significa que é de extrema importância atuarmos sobre estes fatores e depende de cada um de nós essa intervenção e tem que partir de nós a intenção de prevenirmos as doenças cardiovasculares. Penso que uma das maneiras ou um dos fatores que nós podemos contribuir para que isto não aconteça é a alimentação, certo? A alimentação é um fator importantíssimo não só na prevenção das doenças cardiovasculares, mas para a manutenção de uma boa saúde. Posso dizer que com o desenvolvimento das ciências da saúde foi provado que, veio provar que a morte ocorrida em idades precoces no mundo ocidental não se deve a fatalidades do destino, mas sim a doenças causadas ou agravadas pela ignorância das causas reais a que elas se conduzem. Podemos incluir neste quadro as doenças cardiovasculares. Os hábitos de vida adotados por grande parte da população, como o sedentarismo, a falta de atividade física, uma alimentação desequilibrada, tal como referiste, o tabagismo, constituem alguns factos e alguns fatores de risco que podem ser corrigidos. Exatamente, tudo aquilo que seja abuso nas gorduras, o abuso no álcool, porque o álcool tem bastante percentagem de açúcares, não é? Uhum. É verdade, o álcool tem uma percentagem de açúcar. Deixa-me dizer-te também para que as pessoas percebam lá em casa que as doenças cardiovasculares não são mais que um conjunto de doenças que afetam o aparelho cardiovascular, designadamente o coração e os vasos sanguíneos.
Quanto aos fatores de risco, tal como tu me perguntaste, realmente há alguns fatores que nós não podemos influenciar, como o caso da idade e da história familiar, que são condições que realmente conduzem e aumentam o risco de uma pessoa contrair e desenvolver doenças do aparelho cardiovascular, mas, no entanto, não são passíveis de modificação. Existe outro grupo de fatores de risco individuais em que nós podemos influir e modificar, estando estes sobretudo ligados ao estilo e ao modo de vida atual. Posso-te falar desde já do tabagismo, que é considerado na União Europeia o fator de risco mais importante e está relacionado com cerca de 50% das causas de morte evitáveis, metade das quais devido à aterosclerose, que, como referimos anteriormente, se liga à acumulação de gorduras na parede dos vasos sanguíneos. Os efeitos nocivos do tabaco são cumulativos. Quero com isto dizer que se refere, quer no que se refere ao consumo, quer na exposição. Além disso, no caso das mulheres, e quando a exposição se inicia antes dos 15 anos de idade, há um risco aumentado. Porquê? Porque o tabaco vai mesmo reduzir a proteção aparentemente conferida pelos estrogénios. Os estrogénios são uma hormona feminina. Então quer dizer com isso que a mulher está mais afetada do que o homem? Se a mulher fumar tem tendência a ter esta problemática antecipadamente, mais do que o homem, é isso? É isso, Carla. A mulher fumadora e que recorra à anticoncepção oral, a toma da pílula, está sujeita ao maior risco de acidente cardiovascular. O risco de infarto do miocárdio, que é o músculo cardíaco, aumenta, por exemplo, 6 a 8 vezes. Por isso, sem dúvida, que o tabagismo é um risco cardíaco. Aqueles fumadores que consomem mais de um maço de tabaco por dia têm aumentado 4 vezes o risco de infarto do miocárdio. E depois há sempre aquelas pessoas que dizem: mas eu fumo pouco, fumo 1 a 5 cigarros por dia. Muito bem, fuma 1 a 5 cigarros por dia, podem ser consideradas pouco, mas não se admire, porque vê aumentado o seu risco de contração de doença cardiovascular, nomeadamente infarto do miocárdio, em 40%. Isto porque os componentes ficam lá, não é? E vão-se acumulando consoante o tempo, consoante a idade, consoante o tempo de fumo que a pessoa fuma. E parece pouco, mas depois tudo junto. Exatamente, os efeitos nocivos do tabaco são cumulativos. O que é que acontece? Aqueles que realmente fazem abuso do tabaco vão sentir a curto prazo os efeitos negativos. Aqueles que têm alguma regra, digamos assim, no consumo de cigarros, vão ver as consequências a um prazo mais longo. E depois também há sempre quem diga: mas os fumadores têm infartos de miocárdio, realmente, mas os não fumadores também têm. É verdade, mas habitualmente um não fumador sofre deste tipo de patologia com uma margem de 10 anos, ou seja, quem é fumador está sujeito a um ataque cardíaco, um infarto do miocárdio, 10 anos antes de um não fumador. Exatamente, e também o não fumador pode não ser provocado pelo tabagismo, mas por condições hereditárias, por má alimentação. Exatamente. Como há pouco referiste, há outros fatores que interferem que esta patologia se desenvolva. Exatamente. Deixa-me também falar-te, já que estamos no tabagismo, dizer-te que as pessoas, às vezes, os consumidores de charutos e de cachimbos, pensam que não estão tão sujeitos ao risco de infarto do miocárdio ou de doença cardiovascular. E a verdade é que estes produtos aumentam também o risco de infarto, tal como os cigarros com filtro, o fumo de cigarros leves ou mesmo o fumo sem inalação, aquilo que na gíria nós costumamos dizer o não travar. Mesmo assim, esses indivíduos estão sujeitos ao risco de contração de doenças cardiovasculares, tais como aqueles que não são fumadores, mas são tratados como fumadores passivos, ou seja, aqueles que diariamente lidam ou trabalham com fumadores e assim se veem expostos ao fumo do tabaco. Também estes estão sujeitos ao risco de contração de doença cardiovascular. Uma vez mais eu digo, e é importante que nós entendamos isto, a cessação do hábito tabágico é sem dúvida uma medida preventiva na contração de doenças cardiovasculares. Depois do sedentarismo, que também é bastante frequente, não tem um papel tão importante ou não leva tão rapidamente à contração de uma doença cardiovascular. No entanto, a inatividade física é hoje conhecida como um fator de risco
para o desenvolvimento de outras doenças. E está associado cada vez mais a faixas também jovens, quer adolescentes, quer jovens adultos. A falta desta prática de exercício físico regular, moderado, potencia outros fatores de risco suscetíveis de provocar as doenças cardiovasculares, tais como a hipertensão arterial, a obesidade, a diabetes ou a hipercolesterolemia. A hipercolesterolemia são valores aumentados de colesterol. O risco de acidente vascular cerebral, do chamado AVC, é também uma outra doença cardiovascular que se vê aumentada em fatores que advêm do sedentarismo, como a obesidade, particularmente a obesidade que é designada como obesidade abdominal. E o que é isto de obesidade abdominal? Não é mais que o excesso de gordura acumulada principalmente ou exclusivamente na região abdominal. Este tipo de obesidade está associado a um maior risco da contração da diabetes e de doenças cardiovasculares. Os maus hábitos alimentares, como referimos, está aprovado que realmente constituem um fator, os bons hábitos alimentares constituem um fator de proteção na saúde. Por isso o excesso de sal, as gorduras, o consumo de álcool, de açúcares de absorção rápida, que é aquele açúcar branco que nós costumamos pôr no café, nas sobremesas, e por outro lado a ausência dos legumes, dos vegetais, dos frutos frescos, são fatores que estão associados às doenças cardiovasculares. Para ser saudável, deve fazer uma alimentação polifracionada. E o que é uma alimentação polifracionada? Durante o dia, fazer várias refeições onde consuma quantidades menores de alimentos e de uma forma equilibrada. Exatamente, é a chamada alimentação equilibrada. Exatamente, alimentação equilibrada e saudável. Exatamente, e devem toda a gente ter esse cuidado, porque realmente a alimentação é muito importante. A alimentação, comer as frutas, os legumes. A maior parte das pessoas hoje em dia alimenta-se a comida plástica, digamos assim, e não devemos ter em atenção isso. A sopinha é muito boa, com uma sopinha de legumes, não é? É verdade, e deixa-me dizer-te que não só a comida plástica, como tu me disseste, o fast food, tem aumentado, mas também a tradição transmontana leva a que os alimentos sejam temperados de forma muito apurada. Nós gostamos das coisas salgadas, gostamos de sentir o sabor, e a verdade é que abusamos na quantidade de sal, abusamos na quantidade de gorduras que utilizamos. É importante reduzir esses dois componentes, utilizar e preferir as ervas aromáticas, a salsa, os orégãos, para condimentar os alimentos e retirar as gorduras, retirar ao sal. Depois são aqueles conselhos normais de preferir os grelhados aos fritos, preferir os cozidos. Sem dúvida que isto são medidas que nós podemos adotar, que dependem de nós e que vão contribuir para a preservação e para o melhoramento da nossa qualidade de vida. Temos, por exemplo, o caso da hipercolesterolemia, que são os níveis, digo uma vez mais, de colesterol sanguíneo elevados, que se devem também a uma má alimentação e que causam problemas de saúde. É importante perceber que há dois tipos de colesterol. O colesterol HDL, High Density Lipoproteins. O que é isto? É o bom colesterol e é constituído por colesterol que é retirado da parede dos vasos sanguíneos e transportado para o fígado para ser eliminado. Temos também o colesterol LDL, Low Density Lipoproteins, que é denominado o mau colesterol. Já todos nós ouvimos falar do bom colesterol e do mau colesterol. E porquê é que este colesterol é mau? Porque quando em quantidade excessiva e ao circular livremente no sangue, se torna nocivo, ou seja, vai trazer consequências negativas para a saúde, porque se vai acumular na parede dos vasos sanguíneos. O que é que eu quero dizer com isto? Que quer o excesso de colesterol LDL, quer a falta de colesterol HDL, aumentam o risco de contração de infarto do miocárdio. Temos ainda também o caso da hipertensão, que é muito comum na nossa população e que é uma situação em que se verificam valores de pressão arterial aumentados. Para esta caracterização, ou seja, quando é que nós dizemos que os valores de pressão arterial estão alterados? Quando a pressão arterial sistólica, a pressão máxima, se encontra em valores superiores a 140 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica, a pressão arterial diastólica, que é a mínima, se encontra em valores iguais ou inferiores ou superiores a 90 milímetros de mercúrio. Isto na gíria é o que nós costumamos dizer quando a tensão está acima de 14,9. É o que na gíria se costuma dizer. Nesta situação, realmente estamos perante uma situação de hipertensão. Mas deixa-me alertar aqueles que também sofrem da diabetes,
Porquê? Porque nesse caso estes valores, o limite destes valores vai diminuir e então passaremos a considerar uma hipertensão arterial quando a pressão máxima se encontra superior a 130 mm de Hg, de mercúrio, e inferior ou superior a 80 mm de mercúrio. Bom, é com frequência que este tipo de valores, apenas um deles aparece alterado, e não a máxima e a mínima. Quando o valor da máxima está alterado, então dizemos que o doente sofre de uma hipertensão arterial sistólica isolada. Quando os valores da mínima se encontram elevados, então aí estamos perante uma hipertensão arterial diastólica. Depois a hipertensão, deixa-me também referir que um potencial ou é um risco que pode levar recorrentemente ao acidente vascular cerebral, o conhecido AVC. Para terminar só esta parte dos fatores de risco, deixa-me ainda referir o stress excessivo, que também é um fator de risco para o aparecimento cardiovascular. No entanto, o stress é inevitável enquanto vivemos, porque é uma consequência do ritmo de vida de cada um. No entanto, perante uma situação de stress, tu, Carla, lidas de uma situação e eu vou lidar de outra. Cada um encontra as suas estratégias para lidar com uma situação de stress. Aquilo que para ti pode ser uma situação de stress excessivo, para mim pode não ser. E aí torna um bocadinho complicado nós avaliarmos se o fator de stress está ou não está envolvido neste e olha, deixa-me interromper sim, e deixa-me colocar a questão. O fator stress pode aumentar a tensão. Uma pessoa pode ficar com as tensões elevadas derivado ao fator stress sem ser hipertenso e tendo uma alimentação correta, certo? O que acontece numa situação de stress é que também a tua frequência cardíaca vai aumentar, pois numa situação de medo, numa situação de stress, o teu batimento aumenta para que possas ter uma resposta eficaz ao perigo ou à situação a que estás exposta. Automaticamente vai aumentar também os níveis tensionais, mas não só o stress causa esse aumento da pressão arterial. A má alimentação pode causar o excesso de sal, por exemplo, como nós tínhamos referido, e depois até mesmo os fatores hereditários. Esses fatores nós não podemos controlar, no entanto devemos mais precocemente recorrer, principalmente... Prevenir, não é? Exatamente, recorrer aos serviços de saúde primários, aos centros de saúde, para podermos fazer rastreios e garantir que não estamos na contração desse tipo de doenças. Muito bem. Vamos então fazer aqui uma pequena pausa. Já falámos sobre as doenças cardiovasculares. Para si que está em casa e se tem alguma dúvida e que queira colocar alguma questão, o Gil Angélico também está disponível para responder alguma dúvida que tenha em relação ao assunto. Já sabem, temos as linhas abertas, o 278-428-376, 278-428-377. Fazemos aqui um pequeno intervalo e depois já voltamos então a este assunto. A tua música, a tua rádio. Ora bem, passam então 45 minutos das 15. Regressamos então ao nosso assunto tão importante e tão interessante que estamos a ter. Gil, contigo está tudo bem, não é? Está tudo bem, podemos continuar a falar das doenças cardiovasculares. Espero que os ouvintes estejam a gostar do tema que hoje aqui trazemos. Exatamente, e já sabem então, se tiverem alguma questão a colocar, podem então participar e ligar para as redes telefónicas que há pouco divulguei. Vamos então continuar com o nosso assunto. Quais são as formas de prevenção das doenças cardiovasculares? O que é que nós podemos fazer? Essa é uma ótima pergunta, Carla, porque as doenças cardiovasculares podem ser prevenidas através de um papel que cada um de nós pode assumir. É possível reduzir este risco através da adoção de um estilo de vida mais saudável e que reduz os efeitos dos fatores que falámos até aqui. Então, o que é que eu aconselho às pessoas? Deixar de fumar, que diariamente nós ouvimos os conselhos, deixe de fumar. Sim, realmente o tabagismo é um fator importante na prevenção do risco de doenças cardiovasculares. Por isso, se possível, deixe de fumar. Controle com regularidade a pressão arterial, o seu nível de açúcar e de gorduras no sangue, como pode recorrer ao seu médico de família, ao seu enfermeiro de família, que está disponível nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde. Também as farmácias já permitem fazer estas triagens, a avaliação da pressão arterial, a avaliação da glicemia capilar, que é o nível de açúcar, ou do colesterol, que é o nível de gordura no sangue.
terem uma alimentação mais saudável, como nós falámos até aqui, como privilegiando o consumo de legumes, de vegetais, de fruta e de cereais. O exercício físico, pratique exercício físico moderado com regularidade. Sem dúvida que este é um fator importante para a prevenção das doenças cardiovasculares e não só. A partir de uma determinada idade, nós também aconselhamos, 50 anos aproximadamente para a mulher e 40 anos para o homem, nós aconselhamos a realização de exames de saúde periódicos que nos permitam fazer o despiste e o rastreio das doenças cardiovasculares. E depois a prevenção daqueles que já têm historial familiar em doenças cardiovasculares deve começar de forma mais precoce possível. Porquê? Porque a probabilidade de estes indivíduos que virem a desenvolver uma doença cardiovascular está sem dúvida aumentada. Está mais saliente devido à hereditariedade, não é? Exatamente. Quais são então, Gil, as doenças mais comuns? Bom, as doenças mais comuns dentro das doenças cardiovasculares são a pressão arterial elevada, a doença das artérias coronárias e doenças cerebrovasculares. Quais são os exemplos? Por exemplo, a arteriosclerose, que falámos até aqui, que é a presença dos depósitos na parede das artérias, incluindo substâncias gordas como o colesterol e outros elementos que são transportados pela corrente sanguínea e que vai afetar artérias de grande e de médio calibre, o que vai desenvolver ou propiciar o acontecimento de acidentes vasculares cerebrais, o conhecido AVC, ou de doenças das artérias coronárias. Esta é uma doença lenta, progressiva e, uma vez mais, eu reforço que pode começar ainda durante a infância. Contudo, regra geral, não causa qualquer sintomatologia até cerca dos 50, 70 anos, embora possa atingir jovens adultos de 30, 40 anos, principalmente se forem fumadores intensivos. Mais uma vez, eu refiro que o tabagismo também propicia a contração de doenças cardiovasculares. A cardiopatia isquémica, que é o termo utilizado para descrever doenças cardíacas provocadas por depósitos ateroscleróticos e que conduzem à redução do lumen das artérias, conduzem à redução da capacidade de aporte de sangue. O estreitamento das artérias podem causar a angina de peito, que é conhecida e é frequente na nossa população, o infarto do miocárdio, se em vez da redução do lumen arterial se verificar a obstrução total do vaso, claro. Isto dá para perceber a gravidade das consequências, a gravidade dos fatores que advêm da contração de uma doença cardiovascular. A doença arterial coronária é também uma situação clínica que existe devido ao estreitamento do calibre das artérias, provocando a redução do fluxo de sangue até ao músculo cardíaco, que é o nosso miocárdio. Muito bem. Existe então um diagnóstico que se realiza qual? Estas doenças realmente são passíveis de diagnóstico e é importante que seja feito de uma forma precoce e atempada. Mediante o quadro clínico que o doente apresentar, as suas queixas, o seu historial médico e os fatores de risco a ele associados, como a hereditariedade, o médico de família irá solicitar a realização de exames complementares de diagnóstico que lhe permitam fazer e identificar o problema e até mesmo encaminhar o doente para um especialista, como um cardiologista, por exemplo. Contudo, há alguns sintomas que constituem sinais de alerta e que as pessoas devem estar atentas a elas, principalmente a população mais idosa. São eles a dificuldade em respirar, que pode ser o indício de uma doença coronária e não apenas com uma consequência da má forma física. O que é que eu quero dizer? Que quando nós estamos numa situação de repouso ou até mesmo durante a noite, quando acordamos com falta de ar, este é um fator que nos deve alertar para a possível presença de uma doença cardiovascular. A angina de peito, que é quando durante um esforço físico se tem uma sensação de peso, de aperto ou mesmo de opressão por detrás do externo, por detrás do peito, e que por vezes se estende até ao pescoço e ao braço esquerdo, podendo até mesmo passar para o dorso, do lado esquerdo. As alterações do ritmo cardíaco, o infarto do miocárdio, e esta constitui uma situação de emergência. É importante que nestes casos as pessoas solicitem ajuda e mais à frente nós já vamos ver como é que deve ser feito este pedido de ajuda. E o sintoma mais característico para o infarto do miocárdio é mesmo a dor prolongada no peito, surgindo muitas vezes em repouso. E a maior parte das vezes é mesmo acompanhada de ansiedade, de sudação, falta de força, vômitos. A sudação é a transpiração, o aumento da transpiração. A insuficiência cardíaca surge quando o coração é incapaz de, em repouso, bombear sangue em quantidade suficiente através das artérias para os órgãos. Ou seja, quando nós estamos sujeitos a um esforço, o nosso nível de necessidade de sangue aumenta, de fluxo sanguíneo.
E quando o nosso coração não consegue acompanhar essa quantidade adicional necessária, os sintomas podem ser a fadiga e uma grande debilidade, falta de ar em repouso, distensão do abdômen e até mesmo pernas inchadas. Muito bem, então já sabem, se você nos está a ouvir e tem algum destes sintomas, deve imediatamente procurar o seu médico de família, ou então, caso isso aconteça durante a noite, um exemplo, e pode sempre ligar para uma linha que está sempre disponível e colocar até questões, uma linha de emergência. Em que situação é que devemos, já agora que estou a falar numa linha de emergência, esta pode ser uma das situações, o que é que podemos fazer? Para que número devemos ligar? Bom, o número de emergência conhecido e europeu é o 112. Deve ser acionado sempre em caso de acidente ou mesmo de doença súbita ou afogamento. O que acontece quando nós marcamos o 112 é que a nossa chamada é atendida por uma central de emergência da PSP, ou central de 112. No caso do nosso distrito, a central onde vai cair a sua chamada pelo 112 é mesmo na PSP de Bragança, e nós vamos e devemos referir qual é o tipo de situação, e a partir daí quem nos atende a chamada irá encaminhá-la ou para o INEM ou para a Proteção Civil. Relembro que este número não é utilizado só para emergências na área da saúde, só para emergência médica, mas também para situações de incêndio, de assaltos, de roubo. Qualquer emergência, qualquer necessidade de socorro que tenha, pode e deve ligar para o 112. É uma linha que está disponível 24 horas por dia. E gratuita. E gratuita. Mesmo quando não temos rede telefónica, podemos tentar marcar o 112 e o nosso telefone automaticamente vai tentar procurar uma linha que seja de outra rede e que até tenha cobertura naquele local. O que significa que mesmo quando você não tiver uma cobertura de rede telefónica, deve na mesma tentar a chamada de emergência, porque há a possibilidade de ela se realizar. Muito bem. Que informação é que... Imaginem, eu vou ligar hoje para o 112. Quais as informações que devo dar? Esta é uma questão bastante importante, Carla, e porquê? Porque a transmissão de dados de uma forma menos clara ou de uma forma errónea leva muitas vezes a que os meios de socorro encaminhados não sejam os necessários, ou até mesmo que se encaminhem meios de socorro que não são necessários para aquela situação. Não nos podemos esquecer que quando ocorre uma situação de socorro, não é só essa que está a acontecer naquele momento. Há várias situações de emergência que ocorrem em simultâneo. E então é importante que haja uma boa triagem da chamada, uma boa triagem da situação, para que os e-mails sejam encaminhados em número e em quantidade suficiente, mas também o tipo de meio. Porque nós temos meios de emergência tripulados por técnicos, há meios de emergência tripulados por um técnico, por um enfermeiro, tal como há meios de emergência tripulados por um médico e por um enfermeiro. É importante sabermos se realmente há necessidade daquele meio naquele local. Assim, a informação que devem transmitir de forma simples e clara será o tipo de situação, se é um acidente, se é uma doença, se é um parto, transmitir o que está a ocorrer ao operador. Depois devem dar o número e dizer o número de telefone do qual estão a ligar. Porquê? Porque caso por algum motivo haja uma interrupção da chamada, o operador da central de emergência consegue restabelecê-la e continuar em contacto com a pessoa que necessita de auxílio e enviar os meios adequados. Transmitir sempre a localização exata e sempre que possível pontos de referência. Às vezes há a tendência das pessoas dizerem apenas o nome da rua. O mais fácil, e para que se detete de forma e se chegue ao local de uma forma mais rápida, devem transmitir, além do nome da rua, o número da porta, se fica em frente ao café X ou ao estabelecimento Y, tentar dar pontos de referência. Depois, a gravidade aparente da situação, o número, o sexo e a idade aparente das pessoas a necessitar de socorro. Isto é fundamental para que os meios sejam encaminhados em número suficiente. As queixas principais, as alterações que observa, o que é que vê na pessoa. Imaginemos que eu encontro alguém desmaiado no chão ou alguém que esteja no chão com queixas. Eu tenho que transmitir ao operador aquilo que estou a ver. Se for o meu caso, se for eu a necessitar de socorro, devo transmitir aquilo que sinto. A existência de qualquer situação que exija outros meios para o local é também importante transmitir essa informação. Porquê? Porque pode haver libertação de gases, pode haver um incêndio, pode haver pessoas encarceradas. É importante que façam chegar essa informação também ao operador de emergência para que ele consiga mandar meios adicionais até ao local.
Não se esqueçam que as chamadas que são feitas para o 112 ou para qualquer central de emergência são atendidas por pessoal qualificado, por pessoal com formação na área e devem seguir sempre as instruções indicadas pelos serviços. Eu vou-te dar o exemplo da emergência médica, do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que quando em necessidade, em situação em que se justifique, o operador da central CODU vai mesmo transmitir ao quem está a fazer a chamada aquelas atitudes, aqueles procedimentos que deve adotar para minimizar a situação de perigo. Outra coisa que acontece muitas vezes é nós pedimos a ambulância e desligamos a chamada. Não deve ocorrer. O que deve acontecer é nós devemos esperar que o operador da central 112 ou da central de emergência nos dê indicação para desligar a chamada. Muito bem. Se não for uma emergência, o técnico que nos atende, neste caso ao ligarmos para o 112, dá-nos indicações sobre aquilo que devemos fazer. Qualquer central de emergência, como tem técnicos qualificados, vai triar a chamada, vai avaliar a necessidade de envio de meios de socorro ou não, e caso não seja necessário, ele vai indicar qual a melhor atitude, qual o melhor procedimento a adotar. No caso da emergência médica, há a possibilidade da sua chamada ser encaminhada para a linha Saúde 24. A linha Saúde 24 é uma linha que está disponível e que visa responder às necessidades manifestadas pelos cidadãos em matéria de saúde. Contribuindo assim para ampliar e melhorar a acessibilidade e racionalizar também a utilização dos recursos existentes no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, se não houver necessidade de ir ao hospital, o técnico da linha de Saúde 24 irá dizer-lhe quais são as medidas a adotar em sua casa, se é possível e se é passível de ser feito um autotratamento. Por isso, em caso de necessidade, deve recorrer sem qualquer problema aos serviços ou à chamada para o 112. Muito bem, agora como forma de conclusão, estamos na reta final desta nossa intervenção. Onde é que os nossos ouvintes podem consultar esta informação que hoje aqui foi falada? Toda a informação que nós aqui hoje discutimos e debatemos está disponível através de plataformas online nos sítios da Base de Dados de Portugal Contemporâneo, do Instituto Nacional de Estatística, da Direção-Geral de Saúde, da Escola Nacional de Bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica e do Portal da Saúde. Toda a gente que quiser e saber mais sobre este tema também pode deixar até no Facebook da Rádio Onda Livre a sua mensagem e nós, em tempo possível, iremos responder, iremos esclarecer. Estejam à vontade para colocarem as questões que quiserem e até mesmo para sugerirem temas para os próximos programas. É isso mesmo, podem então fazê-lo através do Facebook da Rádio Onda Livre, colocar a sua questão ou então mesmo colocar uma sugestão de algum tema que gostaria de ouvir ser falado aqui neste espaço da saúde e segurança. Gil, muito obrigada. Muito obrigado eu, Carla. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam ao longo do programa e até à próxima, até quinta-feira, Carla. Exatamente, até quinta-feira. Não queres adiantar o tema da próxima semana? O tema vamos adiantando nos próximos dias, sim. Muito bem. Então, Gil, muito obrigada. A continuação de uma excelente quinta-feira. Um bom trabalho para ti. Obrigado e boa tarde a todos os ouvintes na companhia da Rádio Onda Livre. É isso mesmo, nós fazemos então aqui um curto intervalo. Dentro de breves minutos estarei novamente na vossa companhia. Já sabem então, até às 18 horas. A tua rádio, a tua música.